A psicologia revolucionária. Com o maior gosto me dirijo a todos vocês, esta noite, a fim de que conversemos um pouco sobre questões psicológicas. Vamos falar de psicologia revolucionária. Em primeiro lugar, devemos saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o objetivo de nossa existência, por que existimos, para que existimos. Trabalhar para comer, indubitavelmente é necessário, mas isso não é tudo. Com que objetivo haveríamos de comer? Necessitamos comer para viver, mas por que haveríamos de viver? Qual é o objetivo? Viver por viver, sem saber por que devemos viver, resulta bastante absurdo. Necessitamos saber o motivo de nossa existência, por que estamos neste mundo, para que estamos neste mundo. Se nós observamos a uma pessoa, não quer dizer que a conheçamos. Necessitamos conhecê-la. O corpo físico está composto por órgãos, os órgãos por células, as células por moléculas, as moléculas por átomos. Se nós decompomos um átomo, liberamos energia, isso é óbvio. De maneira que, em última síntese, o corpo físico se resume em distintos tipos e subtipos de energia. O que há mais além do corpo físico? Existirá algo? Ou seremos tão só um monte de carne, sangue e ossos? Impossível, somos algo diferente, ou temos algo distinto, mas, o que será? Isso é o que vamos nós estudar esta noite. Obviamente, os cientistas conhecem a mecânica das células vivas, mas nada sabem sobre o fundo vital. Até agora não puderam criar vida. Se colocamos sobre uma mesa de laboratório as substâncias químicas que se necessita para criar um óvulo e um zoosperma, quer dizer, um par de gametas masculino e feminino, não duvidamos de que eles podem criá-los. Mas se unese esses zoospermas, criado por eles, pelas cientistas, e esse óvulo, estamos absolutamente certos de que jamais tais gametas poderiam originar vida. Não conhecemos realmente nenhum Frankenstein, exceto nos filmes. Se fizeram poderosos aviões que voam de um lugar a outra da Terra, mas não se pode criar uma simples semente vegetal capaz de germinar. Em certa ocasião, discutia um ateu materialista com um homem religioso. O ateu se mostrava muito intelectual. O problema era muito simples, disse o primeiro. Quem foi primeiro, o ovo ou a galinha? Se foi a galinha, então o ovo de onde saiu? Se foi o ovo, quem o colocou? Não foi a galinha? Total, é um círculo vicioso que não termina nunca. De repente o religioso se dirigiu ao cientista e lhe disse: Você poderia criar um ovo? Contestou o cientista. Sim, posso fazê-lo. Pois, o faça. Como queira que aquele ateu materialista era químico, fez o ovo. Um ovo perfeito, artificial, mas que maravilhoso. Já feito, lhe disse o religioso, não o outro. Agora o joguemos em uma incubadora a ver se sabe o frango. E o jogaram na incubadora, mas o frango não saiu. Vejam vocês que a ciência não pode criar vida. De repente aparece um sábio dizendo: Eureka, Eureka, sim, estamos criando vida, conseguimos criar uma vida. Responde o público com uma grande gargalhada. Realmente o que fizeram é partir de uma pobre ameba e uni-la, por aí, a outro pedaço de organismo e sustentá-lo durante umas quantas horas, e isso é todo o escândalo. Tanto escândalo por um pedaço de ameba mesclado com outro pedaço de outra criatura. Mas criar a vida? A ver se é certo que a criaram, lhes colocamos as substâncias químicas para que as façam, a ver se as fazem. Jogar com o que a natureza já fez não tem nenhum valor, o interessante seria que, criar vida, e até agora não a criaram. Então, conhece a ciência, unicamente, a mecânica das células vivas, mas não sabe manipular a vida. O fundo vital orgânico é o fundamento da vida. Os cientistas poderiam nos fazer transplantes, mas não poderia criar o fundo vital. Nesse campo, eles jogam com o que já está feito, mas não são capazes de fazer. Poderiam, por exemplo, realizar a inseminação artificial e a uma mulher estéril, por exemplo, enxertá-la um par de gametas para que se forme dentro da matriz dela uma criatura, mas eles não são capazes de fazer os gametas, aguardam que a natureza os faça, brincam com o que já está feito. Fazem,
por exemplo, enxertos vegetais, e saem logo frutas grandes, maravilhosas, mas com princípios vitais adulterados, mas não são capazes de fazer, por exemplo, uma rama vegetal artificial para enxertá-la em uma rama viva e ter com ela uma mudança em toda a planta. Isso não o fazem. E então, com que autoridade se baseiam eles como para negar a divindade? Com que provas querem que todo o mundo acredite firmemente na dialética materialista? Não podem demonstrá-lo. Mas o religioso sim pode demonstrá-lo. Diz que Deus é o fundamento de tudo que existe, e o demonstra. A natureza inteira serve de documento para o religioso, aparecem as criaturas por todas partes, surge a vegetação, tudo por obra, o divinal. Poderia por acaso os cientistas materialistas refutar isso ao religioso? Não há nenhuma forma de refutá-lo. Eles são incapazes de fazer, ainda que seja, uma simples semente vegetal capaz de germinar. Mas se não fazem uma semente vegetal, sequer, com possibilidades de germinar, então, em que fundamentam seus dogmas materialistas? Com que base se atrevem a negar o divinal? Obviamente, não tem bases. E a ciência atual? E os religiosos ganharam a batalha, isso é óbvio, porque os religiosos sim podem demonstrar, mas os cientistas materialistas não estão demonstrando nada, não puderam substituir a divindade. Mas, vamos um pouco mais adiante, depois desta breve digressão. O fundo vital orgânico resulta interessante. Faz pouco tempo na Rússia, os cientistas inventaram uma lente que lhes permite ver o fundo vital, agora o denominam corpo bioplástico. Resulta interessante as fotografias do corpo bioplástico, que está se estudando em relação com o organismo, que se está estudando a parte do organismo. Claro, o descobrimento do corpo bioplástico estragou a dialética materialista. Nestes tempos se começa a experimentar, intensivamente, na Rússia, com a parapsicologia. Não há dúvida de que a maior produtividade de material didático parapsicológico nos chega da Rússia, assim nos está informando as estatísticas. Então, significa isso que a Rússia está saindo desse materialismo e entrando em uma era religiosa. Claro, isso molesta ao regime recente da China comunista, e já chamou a Rússia, ou se deu aos soviéticos o qualificativo de religionizável. Quero que vocês saibam que se a uma pessoa se lhe extraísse o corpo vital, morreria, isso é óbvio. Sem embargo, o corpo vital não é o eu, é tão só o assento da vida orgânica. Se nós fotografássemos o corpo vital, descobriríamos que é o assento da vida, uma espécie de duplo organismo, pois cada átomo do corpo vital assemelha totalmente a cada átomo do corpo físico, mas este corpo vital ou corpo bioplástico, como o denominam os russos, não é o eu. Quando alguém bate em uma porta, se lhe interroga: quem é? Se lhe responde: eu. Mas bem, que coisa é o eu, meus queridos irmãos? Algumas escolas supõem que há dois eu, um o denominam superior, o elogiam, o adoram, lhe rendem culto, etc. Outro é qualificado de inferior. Tais escolas pensam que o eu inferior deve evoluir até integrar-se com o eu superior. Muito se falou também sobre o eu subliminal do medo. Sem embargo, nós temos que dizer que o superior, eu inferior, são tão só seção superior e inferior de uma mesma coisa. Tenhamos uma mesa qualquer, tem duas seções, a superior e a inferior, assim é o eu. Obviamente, tantas divisões entre superior e inferior resultam, no fundo, completamente absurdas, porque o eu é o eu, e isso é tudo. Bem, aqui estamos presentes e cada um de nós tem seu querido eu. É necessário que saibamos que coisa é esse eu. Será matéria? Será espírito? O que será? Ou será matéria e espírito ao mesmo tempo? Isso é o que devemos conhecer. Alguns filósofos nos falaram do alter ego. Recordemos ao alter ego de Cícero. Cada quem é livre de pensar em relação com o eu. Os materialistas pensarão que o eu é a matéria meramente. Me parece que esta posição já foi descartada pelo novo pensamento russo, que é diferente. Agora se dá especial preferência na Rússia, como já disse, à parapsicologia. A dialética marxista materialista pertence já a um passado, se tornou extemporânea, está fora de moda. Se necessita uma nova forma de pensar dialética.
Possivelmente entremos no campo do energetismo, aqui, na nova era. Em todo caso, o eu é energia, e isto pode demonstrar a mesma física quando decompõe em qualquer átomo. Se libera energia, obviamente, se fracionamos a um átomo de amido, ou de ferro, ou de alumínio, ou de qualquer organismo que seja, incluindo o humano, liberamos energia. De maneira que, em última síntese, o organismo se resume em distintos tipos e subtipos de energia. Por este caminho assinalado por Aristóteles com o nome de inteléquia, chegamos, indubitavelmente, à energia orgânica e aos valores. O eu, indubitavelmente é isso, energia. Energia determinada e determinadora de antigas e novas modalidades, energia determinada e determinadora de novas ondulações vibratórias, e isso está demonstrado com qualquer aparato suscetível de captar as vibrações do terrível ego. Energia é energia. Quem poderia negar a energia? O corpo humano também poderia tornar-se pó, e de fato se torna pó, mas estamos certos de poder destruir a energia? E haveria alguém que haja descoberto algum sistema como para poder aniquilar a energia? Não seria alguém que esteja aqui presente, neste auditório? Pois, eu gostaria de conhecê-lo. Se o és, tenha a bondade de colocar-se de pé alguém que haja conseguido acabar com a energia universal. Gostaria de conhecer este colosso, esse titã, mas vejo que não aparece, nem por aqui, nem por lá, nem acolá. A morte do indivíduo não resolve tampouco o problema. A morte não é mais que uma subtração de quebrados. Se fazemos a operação, o que será que haveria de continuar? Os valores, verdade? E isso sabe qualquer matemático. Os valores continuam, pois, e são energéticos, esses valores continuam no espaço psicológico, esses mesmíssimos valores constituem o ego, o eu, o mim mesmo, o si mesmo. Pode ser destruído um organismo físico, não importa a raça que pertença, mas o que não poderíamos destruir serão os valores energéticos. O que continua mais além da morte são tais valores. Olhando as coisas desde outro ângulo, diríamos que nós somos pontos matemáticos no espaço, que podemos servir de veículo a determinadas somas de valores, de maneira que a morte não é mais que uma subtração de quebrados. Cada um de nós, os aqui presentes, repito, é um ponto matemático que serve de veículo a determinadas somas de valores energéticos, e a energia está demonstrada, assim que o ego é energia, é óbvio, determinada e determinadora, é inquestionável. Mas devemos aprofundar um pouquinho mais na questão dos valores. A ira, por exemplo, seria um valor, a cobiça outro valor, a luxúria outro, a inveja outro, o orgulho outro, a preguiça outro, a gula outro. Estes distintos tipos de valores poderiam ser analisados mais profundamente e é o que queremos fazer. No Oriente, aos distintos tipos e subtipos de valores lhes é dado um qualificativo, são chamados agregados psíquicos. Tais agregados podem ser visíveis e tangíveis mediante técnicas ou lentes especiais. Por exemplo, no Brasil há atualmente placas fotográficas muito especiais, com as que se estudaram distintas formas de energias que escapam do organismo humano. Se pode, por exemplo, fotografar um pensamento, e se pode fotografar a aura humana, não há dúvida que ao redor do corpo humano existe aura, isso é indubitável. Em um futuro, os aparatos se aperfeiçoaram ainda mais, e se poderão fotografar os valores energéticos de qualquer organismo, se poderão medir suas vibrações, etc. Estamos avançando no campo do energetismo, se inventam todos os dias lentes cada vez mais e mais poderosas, chegamos a fotografar o meson K, descobrimos que o meson K não se comporta de acordo com a lei da paridade. Temos entendido que a atividade de um universo paralelo, localizado em uma quarta vertical, interfere já diretamente nas zonas do meson K. Assim, pois, se avança em questão ótica e não duvidem que muito em breve os valores energéticos serão fotografados. Os egípcios, durante suas diversas dinastias, conheceram a fundo os valores energéticos, eles denominaram aos valores como os demônios vermelhos de Sete, assim os qualificam, cada qual é livre para pensar como queira. Os tibetanos chamam aos valores agregados psíquicos, que pense cada qual como queira. Em todo caso, sim nos deixa bastante reflexivos, aquela passagem do Evangelho Crístico, na qual se diz que Jesus de Nazaré logrou expulsar do corpo da Madalena 7 demônios, ira, cobiça, luxúria, inveja,
orgulho, preguiça, gula, etc. Olhadas as coisas desde este ponto de vista, acredito que os egípcios tinham razão em qualificar aos agregados psíquicos de demônios vermelhos de Sete. Aprofundando um pouco mais nisso, pensando nisso dos agregados, ou demônios vermelhos de Sete, ou valores, ou como se queira chamar as diversas partes do eu, do ego, chegamos à conclusão de que o ego, em si mesmo, não é completamente individual. Quero dizer, simplesmente, que não existe um eu permanente dentro do organismo humano. Indubitavelmente, a existência de tais valores, já seja que lhes chamemos demônios vermelhos de Sete, ao estilo dos antigos egípcios, ou simplesmente agregados psíquicos, ou demônios, como diz o Evangelho crístico, descobrimos que, na realidade de verdade, não temos um só eu, senão toda uma multiplicidade de eus. Neste caso, cada um de nossos defeitos psicológicos seria um eu. Me recordo neste momento de Virgílio, o poeta de Mantua, disse bem claramente o seguinte: ainda que tivéssemos 1000 línguas para falar e palato de aço, não alcançaríamos enumerar todos nossos defeitos psicológicos cabalmente. Então, existe dentro de nós uma multiplicidade de eus, é óbvio. Quando ao possuído do Evangelho bíblico, Jesus de Nazaré lhe interroga e lhe pergunta por seu nome, responde: meu nome é Legião, seria então Legião o nome de cada um de nós? Se temos múltiplos eus, personificação viva de nossos defeitos, resultamos no fundo, olhando bem as coisas, como possuídos, seremos por acaso possuídos? Isso é o que temos que analisar. Nos reunimos aqui um grupo de pessoas muito cultas, homens, mulheres, que têm ânsias de saber, que tratam de descobrir o que existe dentro de si mesmos, etc. E me parece que vale a pena, que todos os reunidos tratemos de compreender, isso é o fundamental. Não somos materialistas e devemos investigar. Ainda mais, já os materialistas de hoje não são como eram antes, por isso entendo que se converteram em devotos da parapsicologia e da psicologia experimental. Já passaram as épocas aquelas em que o materialismo dialético se havia convertido em um dogma inquebrantável. Agora, entramos em uma nova era, diríamos a do energetismo. Estamos certamente, aqui, em uma conferência de tipo psicológico, mas não é uma psicologia reacionária, não é uma psicologia meramente conservadora ou retardatária, estamos falando de psicologia revolucionária, rebelde, e necessitamos ser revolucionários, se é que em realidade queremos conhecer a si mesmos. E este assunto do eu é muito grave, no fundo temos muitos eus. Estes fazem do organismo humano, como sequência ou corolário, essa espécie de marionete movida por distintos eus. O corpo humano, obviamente, é o instrumento de distintos eus. Estes se combatem entre si, mutuamente, pela supremacia. Cada um deles quer ser o amo, o senhor. Quando um eu consegue controlar a totalidade da máquina orgânica, se sente único, mas bem rápido é substituído por outro, e a luta, no fundo, continua. Viram vocês uma pessoa iracunda, birrenta? Acredito que sim. Lhe saltam os olhos, o rosto se coloca rosado ou mais bem avermelhado, fecha os punhos, seus cabelos se encrespam, quer dizer está em um estado de frenesi delirante, espantoso. Uma pessoa assim deveria ser levada a uma clínica, verdade? Está doente, e um doente é digno de consideração. Viram vocês um ciumento? Nesse caso, o eu do ciúmes controlou, totalmente, os centros capitais da máquina orgânica. Sofre o pobre, terrivelmente. Cada olhar de sua amada é para ele algo horroroso. Lhe parece que olha outro, ele acredita que esse outro a vai roubar, teme perdê-la. Etc. Se ela se aproxima de uma janela e imediatamente sai com a pistola à rua, lhe parece que a vão tirar pela janela, está louco, terrivelmente louco. Viram vocês um glutão? Que terrível! Conheço um montão demasiado obesos. Faz pouco estive em um restaurante muito elegante, ali vi um glutão. Quero dizer-lhes que a pança dele era espantosamente redonda e grande, exibia essa curva da felicidade. Bem, quando entrei, o pobre homem estava comendo, quando sai continuava comendo. Quantas horas mais duraria comendo? Não o sei. A mim, simplesmente me resultava um homem demasiado gordo, tão gordo que já uma de suas pernas lhe está faltando, a pobre perna,
tem que resistir ao peso avassalador de semelhante corpo tão descomunal. O observei cuidadosamente, comia e comia e comia a cada instante, a cada segundo, a cada momento. Pobre homem! Me disse, não lhe ocorreria por acaso olhar-se em um espelho? Que feio! Assim é o glutão. Viram vocês a um invejoso? Como sofre, é digno de piedade. Tem um carrinho, por aí, qualquer, uma humilde lata velha, e de repente aparece um amigo de sua juventude, passa por aí em um carro novo em folha, último modelo, o olha e quase chora desditado, diz. Algum dia eu também terei outro carro assim, não é justo que eu continue com esta lata velha. E chora terrivelmente. Mais adiante o que? Destampa o radiador e a água sobe como um jato até as nuvens e sofre o pobrezinho, se amarga a vida terrivelmente. Uma mulher invejosa, viram vocês? Quanto chora! Olha a outra que passa por aí pela rua, exibindo um lindo vestido, um colar de pérolas, uns anéis deliciosos, a olha dos pés à cabeça e da cabeça aos pés, se vê a si mesma com um vestido humilde e diz ai de mim. Ai, ai, ai. Sofre a pobre, torturando-se sozinha na vida, ninguém o está provocando, ela é a que se atormenta. Viram vocês, meus queridos amigos, um avarento? Quanto sofre e sofre o infeliz! Faz pouco, existiam na cidade capital, 3 irmãos avarentos, tinham um negócio na via pública, os pobres economizavam o dinheiro, não o gastavam nem para se envenenarem. Bom, um dia desses tantos, os assassinaram. Quem os matou? Não se sabe. A polícia se meteu naquele velho casebre onde viviam e debaixo do colchão se encontrou nada menos que a insignificante soma de 3 milhões de pesos, que aspecto tão horrível o que tinham. Se disfarçavam de múltiplas maneiras, se colocavam estranhas faixas, se sentavam nas portas dos templos, perambulavam pelas ruas fazendo papel de cegos, todos sujos, esfarrapados, que horrível se viam. Eram uns anormais. Isso é óbvio. E o que diremos de um preguiçoso? Ouviram vocês muitas vezes, um frouxo, um indivíduo que não faz nada, por aí se lhe dá um qualificativo que vocês já conhecem bastante, eu não o digo porque me dá pena, e indubitavelmente é um anormal, um parasita. Quer ter sua esposa e não trabalha, a mulher que sim trabalha e então ele vive da mulher comodamente, coçando-se a pança, acreditam vocês que isto é normal? Assim é o pobre. Obviamente, os defeitos psicológicos nos convertem em anormais, quer dizer, os habitantes têm uma psique anormal, estão loucos, terrivelmente loucos, mas não se dão conta disto. Como se encontra sua própria consciência? Está engarrafada entre todos esses agregados psíquicos que em seu conjunto constituem o ego, o mim mesmo, o eu mesmo. Pensam essas gentes que estão despertos, mas se equivocam, dormem profundamente. Dirigem carros com a consciência adormecida, trabalham adormecidos, andam pelas ruas adormecidos, vivem adormecidos, mas acreditam que estão despertos. Vocês viram algumas vezes na vida, alguma sessão de hipnotismo? O hipnotizador se dirige ao hipnotizado que se desnude, porque estamos ante um rio e deve passá-lo, o hipnotizado se desnuda, e se é uma pobre daminha a que o hipnotizador lhe ordena que se desnude, ela o pensará 2 vezes. Provavelmente se despertará e talvez não se desnude. Quando lhe diga que está bêbado, pois, falará como bêbado, se lhe diz que um copo com água é um copo de vinho e que o beba, mas que cuidado que se vai a embriagar, ele acredita que de verdade é um copo de vinho e se embriagará. De maneira que o hipnotizado acredita no que lhe dizem, está louco, terrivelmente louco, mas ninguém lhe diz louco. Claro, como o iriam dizer? Quando já o despertem, fez um papelzinho bastante ridículo. Entretanto, vou a dizer-lhes a vocês algo que é terrivelmente certo, todos os seres humanos, sem exceção de raça, credo, casta ou cor, estão hipnotizados, têm a consciência adormecida, até embutida dentro do eu, totalmente. Agora, se explicarão vocês o porquê da inconsciência humana. Se as gentes tivessem os 10% de consciência desperta já não haveria guerras no mundo. Desafortunadamente a humanidade tem tão só uns 3% de consciência desperta, isso significa que o 97% da consciência dorme profundamente.
Por que a humanidade não pode conhecer por si mesma, de forma direta, os mistérios da vida e da morte? Por que as gentes não sabem de onde vêm e para onde vão? Por que não conhecem o motivo de sua existência? Simplesmente porque dormem profundamente, mas ignoram que dormem. Vocês acreditam que conhecem o mundo? O viram alguma vez tal qual é? Se equivocam. O dia que vocês despertem a consciência, verão que o mundo não é como vocês acreditam que é. Este mundo tem certo, que vocês não viram, e estão perfeitamente fanatizados pelo dogma tridimensional de Euclides. Quem desperta a consciência, vê o mundo verdadeiramente, como é, e não como aparentemente é. Há métodos que nos permitem despertar a consciência, e isso é o fundamental. Primeiro que tudo, o que queira despertar deve de desenvolver, em si mesmo, o sentido da autoobservação psicológica. Necessitamos viver alerta e vigilantes como vigia em época de guerra, é necessário entender que na convivência existe a possibilidade de autodescobrimento. Muito provável é, se nós aprendemos a auto-observar-nos de instante em instante, de momento em momento, que descobriremos nossos erros psicológicos. Até agora não nos conhecemos a si mesmos, temos um conceito totalmente equivocado sobre nós mesmos. Outras gentes possivelmente nos veem de forma distinta, mas nós estamos crentes de que é aí que somos, quando na realidade de verdade, não nos conhecemos. É necessário autodescobrir-nos em relação com as pessoas que nos rodeiam, seja na casa, na rua, no campo, no templo, na escola, etc. Esses defeitos escondidos afloram espontaneamente, saem à superfície se estamos auto-observando-nos, então os vemos. Defeito descoberto deve ser estudado por nós mesmos. Necessitamos abri-lo com o bisturi da autocrítica, necessitamos abrir tais valores para saber o que é o que querem de verdade. Uma vez que tenhamos compreendido completamente o defeito, é óbvio que ficamos prontos e preparados para a eliminação. Mas, devemos primeiro havê-lo compreendido, e isto é possível à base de rigorosa análise. A mente, por si mesma, não pode entender jamais um defeito cabalmente, se necessita da autorreflexão mais profunda, a fim de que a luz do Espírito nos permita compreender. Uma vez que tenhamos compreendido, então, necessitamos eliminar. A eliminação é possível? Sim, quando apelamos aos poderes mais divinais que existem na intimidade de nós mesmos. Todos os povos antigos adoraram a Deus Mãe, se lhe denominou alguma vez Nut no Egito, Rei ou Cibeles em outras latitudes da terra, Adonia entre os hebreus, Diana entre os gregos, Mar ou Maria entre os hebreus, Tonantzi em nossa pátria mexicana. Não importa o nome que se lhe dê, na realidade de verdade, essa Tonantzi tão estranha para, que vieram da Europa, é uma parte de nosso próprio ser, mais derivado. Significa isto que se nos concentramos na Tonantzi íntima, esse poder flamejante que existe em nossa psique, e lhe rogamos desintegrar, e mais assim mesmo, para trabalhar por nossa psique e provocar de forma extraordinária, o despertar da consciência. Todas as religiões do mundo falam da iluminação interior profunda. Os budistas na Ásia, por exemplo, anseiam a iluminação, querem a iluminação, entretanto, isso não é possível até que se consiga o despertar da consciência. Uma consciência desperta é uma consciência iluminada, uma consciência revolucionária, rebelde, carinhosa, sublime, terrivelmente divina. Amigos, se faz urgente compreender que todos os seres humanos estão hipnotizados, há uma força hipnótica em toda a natureza, que tem a humanidade submersa na hipnose. Urge o despertar. E para isso se necessita auto-observar-nos profundamente. Só sobre essa base é possível a eliminação do ego, do eu, do mim mesmo, do si mesmo. O corpo humano é uma máquina, e nós todos parecemos máquinas. O que é a guerra? Para que servem as guerras? Muitas vezes no cosmos há alguma catástrofe, um mundo choca com outro, ou cai um, em um sol, etc. Quer dizer, qualquer fenômeno cósmico já é suficiente como para que certos tipos de vibrações cheguem ao planeta Terra. As máquinas humanas captam essas vibrações e logo se lançam à guerra. Milhões de máquinas adormecidas contra milhões de máquinas adormecidas nos campos de batalha. Nas bandeiras exibem lemas maravilhosos, cada qual justifica a guerra ao seu modo, sem dar-se conta essas pobres máquinas humanas que foram vítimas da vibração proveniente de algum planeta no espaço,
talvez um choque de massas, ou qualquer outro acontecimento cósmico. Milhões de seres humanos adormecidos, inconscientes, vivendo em um mundo doloroso, se atormentam uns aos outros miseravelmente, reagem incessantemente e sofrem amargamente. Chegou a hora do despertar, amigos, é necessário que vocês despertem, para que conheçam em realidade a este planeta em que vivem. Recordem que ao redor de nós existem muitos fenômenos físicos que vocês não conhecem em verdade. De todos os fenômenos físicos que acontecem ao nosso redor, somente percebem vocês, 1/1000ª parte. Quer dizer que a maior parte dos fenômenos físicos que ao seu redor acontecem, são desconhecidos para vocês. Estão terrivelmente adormecidos. O corpo humano é uma marionete manejada por fios invisíveis. A manejam todos esses agregados psíquicos que em nosso interior carregamos. A luta entre esses agregados, não existe correlação harmônica entre eles, brigam pela supremacia, todos querem controlar os centros capitais da máquina orgânica. Assim que, como disse, pois, o possuído do crístico evangelho somos legião. Chegou o instante em que nós lutemos por adquirir uma verdadeira individualidade consciente. Quem ensinam que já somos indivíduos, se equivocam, muitas vezes um eu, por exemplo, se entusiasma por uma mulher amada, lhe baixa o céu, o põe aos seus pés e lhe faz múltiplas promessas, de repente outro eu controla a máquina orgânica e diz ao diabo com aquela mulher. E se vai tranquilo o sujeito, deixando a pobrezinha decepcionada, terrivelmente decepcionada. O eu que hoje jura amor por uma grande causa, é mais tarde substituído por outro completamente diferente, e então o sujeito se retira. Quantas vezes, por exemplo, entra um indivíduo a uma escola, a uma religião, a uma seita, seja qual seja, o entusiasmo dura até que chega outro eu, e diz não me interessa isso. Controla a máquina orgânica e se vai. Não há, pois, meus queridos amigos, uma autêntica individualidade, os distintos eus que temos brigam pela supremacia. Quero que vocês entendam que esse pobre animal intelectual equivocadamente chamado homem é uma marionete movida por distintos eus. Se nós conseguimos desintegrar todos esses agregados psíquicos, ficará em nós a autêntica individualidade consciente, nos converteremos, realmente, em indivíduos sagrados. Um indivíduo sagrado na verdade conhece os mistérios da vida e da morte, um indivíduo sagrado, na verdade, pode experimentar isso que é a verdade. A verdade não é questão de teorias nem de conceitos, as teorias que nós possamos forjar com respeito à verdade, não é a verdade, a ideia que nós tenhamos com respeito à verdade não é a verdade, a opinião, por muito séria que seja, com respeito à verdade, não é a verdade. Nós necessitamos experimentar a verdade diretamente, como quando se mete o dedo no fogo e se queima. Assim, meus amigos, desintegrando o eu, acabando com os demônios vermelhos de Sete, com os agregados psíquicos, com esses valores energéticos dos quais falamos esta noite, poderemos experimentar isso que não é do tempo, isso que está mais além do corpo, dos afetos e da mente, isso que é a verdade. Este é o estado em que nos encontramos. Dentro de cada pessoa vivem muitas pessoas psicológicas, uma pode se chamar ira, outra cobiça, há de lá inveja, etc., etc., etc. Cada uma destas pessoas psicológicas tem seus 3 cérebros, o intelectual, o emocional e o motor instintivo sexual, cada uma destas pessoas tem suas próprias ideias e caprichos. Falam muito sobre a mente, distintas escolas querem nos ensinar a manejar a mente, mas a qual mente se referem os sequazes das mais diversas organizações? Dentro de nós há milhares de mentes. Tenhas em conta que cada um de nossos agregados psíquicos tem sua própria mente, suas próprias ideias, seus próprios mistérios, seus próprios pensamentos. Se escreveram muitos livros de psicologia sobre o poder da vontade, mas a qual vontade querem se referir? Não devemos esquecer que dentro de si mesmo há milhares de vontades, que cada um dos demônios vermelhos de Sete tem sua própria vontade. Então o que? As vontades chocam contra as vontades dentro de nós mesmos, e as muitas mentes contra as mentes. Vivemos dentro de si mesmos em eterno conflito, estamos cheios de terríveis contradições. Se pudéssemos nos ver ante um espelho de corpo inteiro, tal e como somos, fugiríamos espavoridos. Estamos cheios de espantosas contradições. O eu, por exemplo, do centro intelectual,
diz em um dado momento vou estudar um livro, de repente intervém o eu do centro do movimento e exclama não. Abrir livros a esta hora? Não, melhor me vou a fazer um passeio. Por aí, de bicicleta. O eu, quando o sujeito já se prepara para tomar sua bicicleta surge outro eu, o do estômago, diz não, 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 me vou a comer, primeiro comer, depois virá todo demais. Quer dizer, estamos cheios de terríveis contradições, de repente dizemos à mulher amada te adoro minha vida, e até daria vida por ti, me encanto logo, mais tarde, lhe estamos dizendo mesmo a outra dama, então em que ficamos? A dama-se. Horas mais tarde, pode que lhe esteja sorrindo também a um pretendente, então e daí? Que contradições terríveis! Às vezes damos a palavra em um negócio, e de repente damos atrás, não, que minha mãe disse, que melhor que não. Não temos continuidade de propósitos, meus estimáveis amigos, um instante estamos pensando uma coisa e outra, e em outro momento outra. Olhamos o jornal para saber que filme vai passar, e até nos arrumamos para ir ao filme e ao teatro, mas acontece que alguém nos disse, está melhor, já não vamos onde íamos ir, senão que tomamos o carrinho e nos vamos para outra parte. Um doente chega a um médico. Doutro, tenho uma dor aqui, do lado do coração, e que como que não me dói o fígado e que como que não dói, sinto uma dor por aqui, mas como que às vezes a sinto por ali. Tome este remédio e como que não o tome. Assim estamos todos, meus queridos amigos, cheios de espantosas contradições, não temos continuidade de propósitos. Começamos a estudar na universidade para engenheiro, bem alegres vamos às primeiras classes com o livro debaixo do braço, com os estudantes de engenharia, e logo, então, como que não, melhor me tornarei doutor. Nos afiliamos então à faculdade de medicina e começamos muito judiciosamente a estudar medicina. Um dia desses tantos chegamos em casa e dizemos ao papai e à mamãe não, eu não sirvo para médico. Isso de se estar fazendo autopsia aos cadáveres não é nada agradável, e o pior é que tive que comer sobre a pança de um morto. Conclusão, meus queridos amigos, que o médico tão pouco. E assim, viemos a terminar, por aí, de empregados de alguma oficininha, se é que temos sorte, ou atrás do mostrador de uma humilde loja. Que contradições tão terríveis as que temos! Meus queridos amigos, tudo por falta de continuidade de propósitos. Mas a que se devem as terríveis contradições? Simplesmente a multiplicidade de EOS que temos dentro. Dentro de nós há os médicos, os engenheiros, os licenciados, os mercadores e até de aprendizes egos. Que classe de eus moram em nós? Temos uma espécie de jardim zoológico ambulante. Não é nada agradável o que estou dizendo-lhes, verdade? Mas assim é. Urge, meus queridos amigos, que nos autoexploremos, e que comecemos com o trabalho de dissolução do eu. Quando o consigamos, verão vocês quão distintos seremos. Uma consciência desperta nos converterá em verdadeiros indivíduos sagrados, em indivíduos conscientes. Mas, hoje por hoje, somos verdadeiramente, começando por mim insignificante pessoa que nada vale. Parece que todos nós estamos cortadinhos pela mesma tesoura. Uns têm seus defeitos em uma direção e outros os têm em outras, lá vão onde abundam os cocos, como se diz por aí. Chegou a hora de entender que devemos passar por uma transformação radical. Isso é urgente, inadiável, impostergável. Amigos, a vida em si mesma é, verdadeiramente, como um filme, e se não trabalhamos nossa própria vida, acreditem, estamos perdendo tempo miseravelmente. Quando termina a vida, quando chega a culminar, simplesmente, regressamos ao ponto de partida original, então enrolamos nosso filme e a eternidade com ele, a dimensão desconhecida, pois já lhes disse que o ego continua no espaço psicológico. Logo, mais tarde no tempo, de acordo com outra lei que há por aí que se chama a lei do eterno retorno de todas as coisas, os valores retornam, regressam, se reincorporam em um novo organismo. Já lhes disse a vocês, que cada um de nós é um ponto matemático no espaço, que acode a servir de veículo a determinadas soma de valores. Antes de que os valores se reincorporem, indubitavelmente, continuam no espaço psicológico. São valores energéticos que se atraem e se repelem de acordo com a lei da imantação universal. Atualmente,
se inventaram aparatos muito interessantes. Por aí escutei falar de um sacerdote católico que logrou fazer um aparato fascinante. Esse homem se empenhou em captar as ondas sonoras dos antigos tempos e logrou fazer esse invento. Essas ondas, indubitavelmente me refiro às ondas sonoras, se descompõem em ondas de luz e as ondas de luz, então, mediante tais aparatos, logram fazer-se visíveis em determinadas telas. Os experimentos que este bom sacerdote fez, me parecem magníficos. Logrou, se diz, objetizar, apresentar em uma tela a imagem de Jesus de Nazaré. Dizem que recolheu essa onda sonora e logrou descompô-la em uma onda de luz. Essa onda de luz logrou fazer-se visível na tela e então fotografou o rosto de Jesus, no instante de sua morte. Não há dúvida que com tantos experimentos poderiam, por exemplo, fotografar personalidades do remoto passado. Não seria nada estranho, por exemplo, que pudesse decompor-se a palavra de nossas passadas personalidades, pois cada um de nós tem uma passada personalidade, e decompo-la em ondas de luz. Então, faríamos visível na tela a personalidade que tivemos em uma existência anterior. Isso é possível, já vamos por essa via. Não há dúvida de que esse sacerdote está fazendo experimentos muito notáveis. Desafortunadamente, não quis entregar o aparato aos cientistas, porque diz que as pessoas não estão preparadas e que o utilizariam para o mal. Esperamos que esse bom sacerdote se compadeça um pouquinho de nós e nos entregue o aparato, bastante bem poderia fazer. E existem as possibilidades do mal, não o negamos, mas creio que utilizando bem, valeria a pena tê-lo. A mim me apresse e creio que vocês também compartilhariam minha opinião. Em todo caso, sim os digo, que os valores que se teve, ou que o morto teve, ou que a pessoa em vida teve e que logo morreu, continuam no espaço psicológico, e se reincorporam mais tarde em um novo organismo. Engordam novas células com suas percepções e suas sensações. Assim, os que aqui estamos, indubitavelmente, estivemos em um passado. Se agora estamos vivos, é que em um remoto passado, possivelmente em um século anterior, também estivemos vivos. A vocês, é que ninguém pode recordar suas existências passadas, se antes não despertou a consciência. Despertando a consciência, viemos evidenciar o fato concreto de que não é a primeira vez que existimos, que já existimos em um passado e em passadas idades, e em antigas idades também. Quando se retorna, quando volta ao mundo esquece, naturalmente, a existência passada, mas, isso não significa que não tivemos uma passada existência. Quando retornamos, quando regressamos, entra em ação outra lei mais que se chama recorrência, quer dizer, voltamos a repetir nossa própria vida, tal como sucedeu com a antiga personalidade. Trazemos de volta o filme mesmo de nossa passada existência e o projetamos novamente na tela deste mundo. A mesma recorrência faz que tenhamos que repetir as mesmas comédias, os mesmos dramas, as mesmas tragédias do passado. Urde, meus queridos amigos, dissolver aos atores de tais dramas, de tais comédias e de tais tragédias. É possível isso por meio da autoobservação psicológica e a compreensão integral de fundo. Se não se elimina os atores dessas comédias, dramas e tragédias, a repetição será exata, tal e como foi na existência anterior. Pensem vocês, meus queridos amigos, em sua vida atual, lembrem quando vocês nasceram, e a vida na infância, a vida na juventude, a vida da adolescência, da velhice, etc. Vocês acreditam que é muito agradável voltá-la a repetir exatamente, igualmente? Creio que não, não é agradável, e sem embargo, temos que está-la repetindo de acordo com a lei de recorrência. Tudo o que agora nós estamos fazendo, fizemos já em nossa passada existência, e tudo o que na passada existência fizemos, o fizemos também na antepassada. A cada um de nós nos assignam 108 existências, obviamente, em cada uma delas seguimos repetindo os mesmos erros do passado, e os mesmos dramas, e as mesmas comédias, as mesmas tragédias. Urde, meus queridos amigos, acabar com os atores de tais comédias, dramas e tragédias. Como se chamam? Eles são todos os egos, a ira, a cobiça, a luxúria, a inveja, o orgulho, a preguiça, a gula, etc., etc., etc. Esses eus que personificam a nossos erros, são os atores desses dramas, comédias e tragédias.
Necessitamos desintegrá-los, necessitamos convertê-los em poeira cósmica. Se o conseguimos, se quebrantamos a todos esses agregados psíquicos, a consciência ficará desperta, individualizada, então teremos feito de nossa vida uma obra mestra. Mas, seguir assim por viver, sem trabalhar nossa própria vida, que é o mais importante, significa em realidade de verdade, perder o tempo miseravelmente. Olhem um exemplo, que é a sua vida. E deveremos fazer de nossa vida uma obra mestra. Amigos, falamos amplamente esta noite sobre a questão do ego, do eu, do mim mesmo, do si mesmo. Quero completar esta conferência com perguntas e respostas, e dar a oportunidade a todos os aqui presentes para fazer perguntas, somente com a condição de que não se saiam do tema. Nos disse, então, qual é a maneira para romper essas recorrências? Maravilhosa me parece a pergunta que o jovem fez e me apresso a respondê-la. Certamente, estamos repetindo, atualmente, de acordo com a lei de recorrência, nossa vida anterior. Me pergunta o jovem como fazer para mudar isto, pois, não é nada agradável repetir sempre o mesmo. E eu lhe digo o seguinte, em uma cena de ciúmes, por exemplo, intervém sempre um triângulo, um ciumento, a pessoa que é o objeto dos ciúmes e um competidor, verdade? É certo que não é nada agradável ter competidor nesta questão do amor e do carinho, mas essa briga não é por primeira vez que aparece, em uma antiga existência existiu também a mesma cena. O que há que fazer para mudar isso? Simplesmente, temos que desintegrar o eu dos ciúmes, ao desintegrá-lo a cena termina. Por quê? Porque em caso de que a mulher amada seja requerida por outro cavalheiro, então já não nos atreveríamos a levar a pistola no cinto e sair a buscar ao tipo, etc., 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 e outras tantas coisas. Diríamos o seguinte, se a ela lhe agradou aquele companheiro, pois, que se vá com seu companheiro e eu por aí encontrarei quem me queira. Mas não se procederia a tomar uma resolução dessa classe, se não houvesse acabado com o eu dos ciúmes. Entretanto, enquanto não se há acabado com o eu dos ciúmes, pois, tem que sofrer espantosamente. Agora, ponhamos uma cena, não de ciúme senão de ira. Em uma existência anterior, por exemplo, em um bar, suponhamos que tivemos um pleito com outro homem. Na nova existência, o eu da ira ou da briga está no mesmo fundo de nossa psique desde que nascemos, aguardando está que chegue a idade do pleito, e ao chegar essa idade, pois, se vai para a cantina, ali se encontra um sujeito da passada briga e se repete a briga tal como sucedeu. Mas se nós nos dedicamos a trabalhar, ao eu da ira, a compreendê-lo profundamente, se o analisamos, se o abrimos para ver o que é o que tem de verdade e logo apelamos a Deus Mãe, a Tonantzin ou Ísis, ou como queiramos chamá-la, para que se reduza a poeira cósmica tal eu, o acontecimento já não poderá aparecer, porque o ator da cena, simplesmente, se desintegrou. Suponhamos que em uma passada existência tivemos um pleito por questões de bens e que esse pleito foi aos 40 anos de idade. É óbvio que ao nascer, esse eu está no fundo de nós mesmos, aguardando que chegue a idade dos 40 anos, e quando essa idade chegue, ele aflorará, sairá à superfície e buscará aquele sujeito com o qual teve o pleito para repeti-lo novamente. Mas se por antecipado tivermos desintegrado a esse eu do pleito, quem irá buscar o sujeito aquele? Não haveria ninguém. Então a cena não existirá. Tenham em conta vocês, meus queridos amigos, que quando uma criança nasce se processa o seguinte, realmente temos uns 3% de consciência desperta, esse 3% assume o organismo da criança. O 97% que está formado por agregados psíquicos, dará voltas ao redor do berço tentando se meter dentro do organismo humano, mas não pode, para que os agregados psíquicos possam entrar no organismo humano, se necessita criar uma personalidade nova. Essa personalidade se cria durante os primeiros 7 anos da infância, e se robustece com o tempo e as experiências. Os primeiros 3 ou 4 anos da criança são belíssimos, somente se expressa através da criatura a essência, a consciência, por isso é que a criança é autoconsciente, desperta. Os maiores acreditam que a criança está adormecida, e se equivocam lamentavelmente, são os maiores quem estão adormecidos. Não viram vocês como as crianças, de repente, sorriem deliciosamente? Não viram vocês de repente como as crianças se aterrorizam, se espantam sozinhas?
Eles sorriem deliciosamente quando contemplam no espaço psicológico as dos mundos superiores. Eles gritam e se horrorizam ao contemplar seus próprios agregados psíquicos que lutam por meter-se dentro dela, mas não podem. Só depois de que a personalidade foi formada, os agregados psíquicos começam a meter-se, lentamente, dentro do organismo da criatura. E aqueles agregados psíquicos que foram os causantes de tantas brigas, atos de luxúria, ciúmes, ódios, etc., em vidas anteriores, permanecem aguardando um instante, a idade conveniente, o momento para entrar em ação. Assim que cada quem nasce com um destino, e este destino está formado pela lei de recorrência. Dizer que a lei de recorrência se fundamenta, precisamente, na lei do retorno, é um fato. Todos retornamos para repetir nossos atos anteriores, o destino é a mesma repetição dos atos anteriores. A repetição de nossos atos anteriores constitui a mecânica de nosso próprio destino. Por isso digo, devemos desintegrar os atores de cada comédia, de cada drama e de cada tragédia, eles estão dentro de nós mesmos, se os desintegramos só fica em nós a consciência desperta, o indivíduo sagrado, iluminado, com um pleno conhecimento dos mistérios da vida e da morte. Quando o ego se reduz à poeira cósmica, então em nosso interior fica dita a felicidade, a beleza íntima do ser. Há algum que queira fazer outra pergunta? Há uma pergunta que faz uma dama e que consideramos urgente aclarar, é para o mestre Samael a um Veor, é a seguinte: diz você que existem 7 dimensões e só conhecemos 3, quais conhecemos e quais não? Com o maior gosto contestarei à distinta dama que me fez esta pergunta. A humanidade está engarrafada entre o dogma tridimensional de Euclides, largura, profundidade e altura. Veem vocês esta mesa? Aqui encontram largura, profundidade e altura, essas são as 3 dimensões, mas quanto faz que o carpinteiro fabricou esta mesa? Eis aí uma 4ª dimensão. Assim, meus queridos amigos, a 4ª dimensão é um fato, mas se falou que é o tempo. Mas além da 4ª dimensão existe uma 5ª vertical, a eternidade, e muito mais além da 5ª dimensão há uma 6ª dimensão, é isso que está mais além da eternidade e do tempo. E por último, existe uma dimensão 0 ou dimensão 7ª, desconhecida. Quero me referir ao mundo do espírito puro. Total, há 7 dimensões, o mundo tem 7 dimensões, mas a humanidade, devido ao estado hipnótico no que se encontra, somente percebe, desgraçadamente, 3 dimensões. E por isso, está engarrafada a humanidade no dogma, já bastante discutido, da geometria tridimensional de Euclides. Mas eu me refiro a isto, mas nos 7 planos que existem, em cada recorrência que temos possibilidade para poder ir escalando cada um desses planos e chegar a uma consciência universal? Vou a dar resposta ao que este mesmíssimo jovem intelectual perguntou. Em nome da verdade tenho que dizer-lhes o seguinte: os agregados psíquicos se processam em 7 níveis, isso é óbvio. Conforme nós vamos trabalhando sobre si mesmo para desintegrar os agregados psíquicos, obviamente temos que ir passando a níveis do ser cada vez mais elevados. Não podemos negar que os níveis mais elevados do ser, tais são os níveis 6º e 7º, resultam muito difíceis, sem embargo, à base de trabalhos conscientes e padecimentos voluntários, é possível desintegrar os agregados psíquicos que temos nos níveis 6º e 7º. Quem o logre, conseguirá, de fato, a iluminação absoluta, total, o mais completo despertar da consciência. Não está demais aclarar o seguinte: existe a maquinária da relatividade, na qual todos vivemos. É óbvio que esta é muito dolorosa, se pode dar-se conta de que na relatividade existe a lei de causa e efeito. Tal causa origina tal efeito, não pode existir efeito sem causa nem causa sem efeito. Os orientais chamam a esta lei karma, dizem que toda ação tem sua consequência, uma boa ação terá uma boa consequência e uma má ação, dizem os orientais, terá uma má consequência. Total, vivemos em um mundo de causas e efeitos, ações e consequências. Se conseguíssemos, como disse aqui o jovem que fez a pergunta, eliminar os agregados psíquicos em todos os 7 níveis do ser, lograríamos então a perfeita iluminação. Um homem assim, estaria, para cair de imediato no vazio iluminador. Há, pois, 2 aspectos grandiosos no universo, um é o mundo da relatividade, o outro é o vazio iluminador.
Obviamente, o vazio iluminador está mais além do corpo, dos afetos e da mente, é felicidade inesgotável, dita inconcebível. Sem embargo, mais além da maquinaria espantosa da relatividade, na qual todos estamos metidos, e muito mais além do vazio iluminador, está a grande realidade, a talidade, a verdade, isso que não é do tempo. Quem deseje de verdade chegar à liberação final, fará desintegrando todos os agregados psíquicos existentes nos 7 níveis do ser. Assim, que nos permita cair entre o seio da grande realidade, entre o seio da vida livre em seu movimento, entre o seio da felicidade mais grande de todo o universo. Alguma outra pergunta? Vamos a ver, primeiro pergunte aqui o que é o que há mais além dos níveis do ser? Desses 7 níveis, digo, porque de acordo com as matemáticas há um número infinito de dimensões, não? 1, 2, 3, 4, até o infinito, mais além do número 7 que se está mencionando. Com muito gosto darei resposta. Falamos das 7 dimensões fundamentais. Se nos propuséssemos esta noite falar das múltiplas dimensões do universo, simplesmente teríamos que ficar todos aqui. Amanhã na manhã nos trariam o café da manhã e o meteríamos aí, por debaixo da porta, e não terminaríamos em 20 anos. Porque verdadeiramente o universo é toda uma sucessão de somas e subtrações, e multiplicações e divisões de dimensões, isso não o poderíamos negar. Nos limitemos. Hepta para Parshinok, falemos em síntese por estes tempos, assim convém ante um numeroso público. Mas mais além das 7 dimensões fundamentais, não há dúvida de que existe o vazio iluminador. O vazio iluminador contém tudo que é, tudo que foi, tudo que será. A relatividade existe pelo vazio iluminador. Se não existisse o vazio iluminador, os corpos da relatividade, as formas da relatividade, tudo isso que está condicionado, não existiria. Mas, olhando as coisas desde o ponto de vista de uma filosofia vedantina, chegamos à conclusão de que o universo é ilusório, porque em última síntese tem que se dissolver e o único que haverá de ficar é o que sempre foi e o que sempre será, quer dizer, o vazio iluminador. Sem embargo, repito, mais além do vazio iluminador está a talidade, quer dizer, a grande realidade, e o que nos interessa a nós é precisamente a liberação final, a verdade. Concluo assim, pois, entendeis? E se algum outro que queira perguntar que o faça com a mais inteira liberdade. Lá vejo uma dama. Com o maior gosto darei resposta aqui ao cavalheiro. Nunca negamos a psicofisiologia. Entendo que os processos psicológicos vão acompanhados de forma paralela pelos processos fisiológicos, isso é óbvio, negá-lo é jogar por terra a psicofisiologia, e há muitas investigações a respeito à questão psicofisiologia. Mas esta questão dos agregados psíquicos, falando em síntese, diremos que é fundamental a análise, se faz necessário usar o bisturi da autocrítica para abrir os valores, a fim de saber o que é o que tem de verdade. Que esses valores se relacionam de alguma forma com os distintos órgãos do corpo não o podemos negar. Vocês muito bem sabem que, por exemplo, que se tem um acesso de ira durante a comida,